A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, secção São Paulo, por sua comissão de liberdade de imprensa, tem a honra de recebê-los para o webinar Uso da Blockchain no Jornalismo, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da UAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do Natal Solidário. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos a doutora Marina de Lima Drive, presidente da Comissão de Liberdade de Imprensa da UAB São Paulo. Doutora, a palavra é sua. Muito obrigada, boa noite a todos, a todos. Obrigado, AB, pela organização do evento, Daniele, por ela iniciativa de um tema tão desafiador que ela vem ministrando nos seus grupos. Muito obrigada, Cláudia, por participar e trazer um pouco dessa nova realidade para a gente. Quando a gente fala em blockchain, a gente fica perguntando o que tem isso tem a ver com liberdade de imprensa e tem muito a ver com imprensa. Estamos aí com novos desafios. Então, muito interessante, tenho certeza que todos aqui temos muitos questionamentos, muitas dúvidas, e estaremos com as pessoas certas para debater esse tema. Muito obrigado pela presença de todos. Tivemos problemas técnicos de início, ainda não estão 100% corrigidos. Há pessoas que fizeram inscrição que ainda está constando que não têm o acesso, mas isso vamos corrigindo ao longo do evento. E, iniciando o nosso painel, passo a palavra para a Daniele. Olá, boa noite, pessoal. Obrigado a todos pela presença e a doutora Marina por também aceitar a minha proposta aqui de um webinar, de um assunto tão novo e que todo mundo tem muita dúvida, mas que está tendo bastante coisas aí na imprensa. A Cláudia também, por ter aceitado esse desafio e dividir aqui o painel conosco. Eu montei aqui uma apresentação para vocês, no sentido de explicar exatamente o que é a blockchain. Então, vamos lá, uma apresentação de quem eu sou. Meu nome é Daniele Remondo Pegoraro, eu sou advogada empresarial e técnica em processamento de dados, eu sou advogada na Fundação Casper Libro e também instrutora credenciada da Exim Blockchain. Eu tenho MBA pela GV em Direito Empresarial, pelo Mackenzie em Direito Civil, pela Universidade de La Verne em Coaching Leading, pela PUC em Smart Contracts, e atualmente eu faço meu MBA em Segurança de Dados na USP, membro da Comissão de Liberdade de Imprensa, e tenho essas certificações da Exim, DPO, Blockchain, Inteligência Artificial, Cybersecurity e Computer. E também nas horas vagas eu faço esportes radicais que eu adoro. Bom, vamos começar pelo o que é o blockchain, né? Eu achei interessante a gente começar a explicar o conceito da tecnologia, de como que surgiu. Então, ela começa com esse white paper em 2008. Eu não sei se vocês recordam, mas em 2008 a gente teve aquela crise mundial que começou nos Estados Unidos com a quebra do setor imobiliário. E Satoshi, ele propôs, enfim, que nós não dependêssemos mais dos bancos para termos a nossa administração financeira. Então, ele veio com esse white paper, criando o Bitcoin, que ele queria um dinheiro eletrônico, né, que é equivalente à moeda tradicional, ele fosse escasso, então, quando completar 21 milhões de Bitcoins emitidos, vai parar a emissão dos Bitcoins. O peer-to-peer, que é exatamente a pessoa falar diretamente com a outra pessoa sem a necessidade de um intermediário. Então, por exemplo, hoje para eu fazer uma transferência bancária, ainda que eu faça para o fulano, eu tenho que ter um banco intermediando. Na proposta do Satoshi é que eu não tenha essa questão do banco intermediando. É armazenável, onde todos pudessem ter esse acesso. A recompensa pelo esforço, ainda que a gente esteja falando aqui de uma comunidade, de uma ideia, mas é uma ideia capitalista. Então, todos aqueles que trabalham dentro da blockchain, os nossos mineradores que fazem os registros das transações, eles recebem um valor, e também que fosse consensual, né? Que todas essas pessoas, os mineradores que participam dessa comunidade, conseguissem chegar no consenso quando fossem fazer o registro dessas transações.
E aí, o que é o blockchain, então, né? Em vista desse primeiro conceito? Eu trouxe aqui um livro Razão, que é bem antigão, isso daqui entrega um pouco a idade também, né? Vocês podem ver que é mimeógrafo ainda, mas o conceito do livro Razão é exatamente o mesmo da blockchain. Tudo que tiver aqui registrado, então aqui nós temos, por exemplo, uma transação A passou para B, etc. Eu não posso apagar mais, está registrado. Eu também não posso rasurar. E terminando a página 1, por exemplo, a página 140, eu continuo aqui na 141. Então, exatamente um livro Razão, e vocês, quando forem ler, vocês vão encontrar muito na literatura, ledger, 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 é exatamente esse conceito. Aqui vem, ó, a comunicação vai ser a direta entre as partes, a rede é distribuída, então eu tenho vários livros Razões espalhados pelo mundo, tá? Timestamp, então sempre que eu olhar uma blockchain vai ter registro de data, hora e segundos até. O registro ele é permanente, não tem como apagar, e ele é transparente. Esses livros Razões todos têm acesso a qualquer momento e trabalha ainda 24/7, porque a blockchain não para, tá? Eu trouxe até aqui, para que vocês tenham essa ideia, aqui é a rede do Bitcoin trabalhando, né? Então, aqui tem a cotação do Bitcoin hoje, aqui os blocos sendo criados, então se a gente aqui entrar num bloco qualquer, já fechou esse bloco, ó, aqui é o timestamp que eu comentei com vocês, o número de confirmações, e aqui todas as transações que foram feitas dentro desse bloco. Aqui, por exemplo, eu estou lidando com, se eu pegar aleatoriamente, aqui é uma conta, né? Que vem a transparência do blockchain. Quando eu clico no número dessa conta, aqui está o extrato dessa conta. É como se eu estivesse no banco. Então, eu sei que essa conta, ela fez essas transações de 0,424 satoshis, tá? Os centavos, Bitcoin é 1 e os centavos do Bitcoin seriam os satoshis, tá? E aqui eu vou vendo para onde ela transferiu, em que data que transferiu. Então, se eu continuar aqui um rastreamento, eu falar, mas transferiu para essa conta, o que essa conta fez? Eu continuo pesquisando e procurando infinitamente para onde que está indo esse dinheiro. Essa é a transparência, a publicidade e o dinamismo que tem mesmo dentro da blockchain. A máquina para que a gente também rode isso, né, consiga sustentar a rede, ela se chama ASIC. Vocês devem ter ouvido falar muito, tem esses questionamentos da mineração, do consumo de energia. Isso é devido ao fato de que eu preciso ter várias dessas máquinas funcionando, tá? Elas só rodam blockchain, elas não rodam Word, não rodam Excel, nada do tipo. E aqui, ó, seria o que a gente chama de fazenda de mineração. Então, nós temos várias dessas máquinas funcionando, então vocês imaginam a energia que isso consome, e ainda precisa ter um aparato também para ventilar, para que esse ambiente esteja numa temperatura que não vá queimar essas máquinas, tá? Agora, a gente tem tipos de rede da blockchain. A gente tem a rede pública, que é essa que nós acabamos de ver, que é a do Bitcoin, que é a mais conhecida também. E aqui, gente, temos várias outras blockchains. Só lembrando que, por exemplo, para não confundir os conceitos, blockchain e Bitcoin é a mesma coisa? Não, a blockchain, toda blockchain tem a sua criptomoeda. Então, por exemplo, a blockchain do Bitcoin, a moeda é o Bitcoin. Aqui é uma outra blockchain, do Ethereum, que a moeda é o Ether. Aqui é a blockchain do Binance. Então, vamos simplificar. Cada moeda, cada criptomoeda, ela roda na sua blockchain, tá bom? E aqui, para que vocês tenham uma ideia do dinamismo, de como que está esse mercado, de como nós temos aí criptomoedas ativas, nesse espaço aqui, ó, nós temos 100 criptomoedas listadas, né, ou seja, 100 blockchains, um total de 7.790 ainda páginas para serem rodadas. Então, é quase que cada dia é uma nova criptomoeda aí sendo lançada no mercado. Mas também a blockchain, as grandes empresas, em especial essas que estão aqui sendo citadas, que é a Quorum, a Amazon e a IBM, elas chamaram atenção para essa tecnologia
E, em cima disso, eles também criaram a blockchain deles, mas com a diferença de que as pessoas que entrassem nessa blockchain, eles querem e fazem isso, que sejam identificadas, então não é qualquer um que pode entrar na blockchain da IBM. Eles têm alguns outros critérios também para fechar esses blocos, etc. E eles também não têm as criptomoedas, né? Não tem sentido, por exemplo, você está dentro de uma blockchain da IBM, você pagando o minerador, sendo que quem está dentro dessa blockchain são os próprios empregados da IBM. E também nós temos a rede federada ou híbrida, que ela opera um pouco naquela blockchain pública, vamos imaginar a blockchain pública, que é aquilo que eu mostrei para vocês do Bitcoin, e também ora na blockchain privada. Então, vamos supor, é uma empresa que opte para utilizar as duas tecnologias híbridas, alguns dados ela vai querer jogar publicamente para que todo mundo consulte, e alguns outros dados ela deixa dentro de uma blockchain privada, para que só determinadas pessoas consigam ter esse acesso. E dentro dessa blockchain, todo mundo acha que blockchain, Bitcoin, a gente só fala de transação de criptomoedas. Sim, nós temos sim as transações de criptomoedas, que é o início de tudo. Mas também foi criado os smart contracts. O que são esses smart contracts, né? Então, a blockchain do Ethereum, por exemplo, além da gente ter a transação da moeda, do Ether, a gente também tem uns programinhas, vamos assim dizer, que a gente cria dentro dessa plataforma, dentro dessa tecnologia, e que a gente consegue um alcance extraordinário. Então, o que são esses smart contracts? Eu já dei um spoiler, são esses programinhas que a gente roda dentro da blockchain e que a gente coloca todos os nossos pares dentro desse contrato. Então, se eu preciso aqui do pessoal da residência, do depósito, da triagem, né, eu coloco todo mundo aqui, e aí, a partir desse programinha, eu já faço as minhas determinações. Olha, quando eu receber essa cripto, eu já quero que transfira para não sei quem, já faz para isso, cria esse programa, automatizo, acontecendo aquele evento, já é espalhado para todo mundo. Aqui, dando uma ideia melhor do que é um smart contracts, eu coloquei aqui um exemplo clássico que é do supply chain. Então, o que eles fazem com essa tecnologia? Eles pegam uma maçã e essa maçã eles convertem num número, né? Seria uma hash, mas para simplificar. Então, essa maçã vai receber o número, a identidade, número 101. Bom, aqui registrei na blockchain. E essa maçã, ela foi cultivada por esse fazendeiro e em tal terra, em tal lugar. Coloco toda a biografia aqui, por assim dizer, da maçã. E registrei essa na blockchain. Esse registro, esse QR Code, ele vai acompanhar essa maçã a cada processo que ela tiver, e sendo todas registradas na blockchain. Então, quando ele chega aqui, por exemplo, na fábrica, também tem um smart contract e que aí faz essa distribuição. Ó, uma parte dessa maçã vai ser transformada em pudim, outra parte vai ser transformada em geleia, outra em torta, etc. Mas quando chega aqui para o consumidor final, que eu pego meu celular e clico aqui nesse QR Code, eu tenho toda esse histórico aqui de onde surgiu a maçã na palma da minha mão, tá bom? Então eu sei a origem dela, quando que ela foi transportada, que lugar que aconteceu, qual o nome das pessoas, tudo exatamente que vocês possam imaginar, e que está tudo registrado na blockchain. Com base nisso, feito essa apresentação introdutória do que é a blockchain, de como que ela funciona, eu vou passar a palavra para a Cláudia, que ela vai explicar para vocês como que a gente consegue, em vista dessa tecnologia, utilizar a favor do jornalismo. É com você, Cláudia. Você está no mudo. O clássico problema do você estar no mundo, né? Obrigada, Daniele, obrigada, Marina, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar falando aqui nessa comissão. Enfim, sou jornalista raiz, né? Então, assim, não poderia ter ficado mais lisonjeada com esse convite. Eu vou aqui share a minha apresentação. Compartilhar aqui. Vocês estão vendo? Ups.
Estão vendo, não? Não, agora não está na apresentação, Cláudia. Agora... Agora sim. Tá. Deixa eu colocar a tela cheia aqui. Legal. Bom, então eu sou a Cláudia Mancini, aqui é um pouco do meu histórico. Eu fiz jornalismo na PUC, depois eu fiz um mestrado na Universidade de Londres, né, no Instituto de Estudos Latino-Americanos e na London School of Economics, e fiz sobre comércio internacional. Eu me especializei muito nessa área de comércio internacional e acho que isso no final foi até uma coisa importante para depois eu entrar em blockchain, porque o comércio internacional é abertura de fronteira, né? Eu sou super a favor de blocos econômicos, acordos comerciais, enfim. E depois até eu explico por que isso tem a ver com blockchain. Eu fiz também uma especialização em estudos americanos na Universidade da Califórnia, em San Diego, e depois eu fiz um mestrado na USP, na ciência política, de novo, sobre negociações comerciais internacionais, ALCA, Mercosul, União Europeia, Mercosul, Organização Mundial do Comércio, enfim. Eu comecei minha carreira como jornalista na Gazeta Mercantil, não sei se todo mundo conhece, que está assistindo, mas enfim, é o maior jornal de economia do país. Passei praticamente toda a minha vida lá, como jornalista. Saí para ir para Londres fazer um mestrado. Em Londres, trabalhei na Dow Jones, no escritório da Dow Jones, cobrindo commodities agrícolas na Europa, Ásia e África. Depois, quando eu saí do jornalismo, eu fiquei 12 anos em comunicação corporativa. Eu trabalhei na comunicação da Febraban. Então, enfim, o mundo financeiro que eu já um pouco acompanhava pela Gazeta, comecei a acompanhar mais de perto. Fui trabalhar no grupo Publicis, que é um grupo muito conhecido pelas agências de publicidade, Talent, DPZ, Satyensat, mas eu trabalhava no braço de PR deles. Eu fui responsável por essa agência, Publicis Consultants, aqui no Brasil. Então, assim, eu estava um pouco dividida entre mercado financeiro, BlackRock era um dos meus clientes, que é a maior gestora de recursos do mundo, e defesa. Esse aviãozinho que vocês estão vendo aí embaixo é o Gripen, que o Brasil comprou da Saab. E aí eu fiz um duplo twist carpado. Quando eu saí da agência, resolvi que eu ia empreender, mas que eu ia ter uma agência também. Mas é engraçado, porque, assim, era uma coisa que eu queria, mas ao mesmo tempo mal menos, assim. Uma coisa meio... Mas e se eu fizesse uma coisa diferente? Não, vou fazer diferente na agência. Só que, numa dessas, a minha irmã investiu em Bitcoin, eu quase tive um ataque do coração quando ela me falou, porque eu falei, você é louca, né? O que é isso? E ela tá toda confiante, eu acabei indo conhecer o trader com quem ela tinha comprado o Bitcoin, e ele começou a me explicar blockchain, e, assim, de cara eu já achei aquilo magnífico. Porque, pelo meu passado de cobertura de negócios, e eu já percebi, falei, esse negócio aqui muda o mundo. E eu comecei a estudar blockchain e criptoativos, e eu só consegui concluir uma única coisa: esse negócio vai mudar o mundo não será o mesmo quando o blockchain entrar no mainstream e esses criptoativos começarem a emergir. Então, assim, eu percebi que tinha uma revolução acontecendo. Eu comecei em eventos, e aqui, esse slide aqui eu mostro um pouco o que eu fui escutando ao longo desse período aí que começou na metade de 2019, né? Então, assim, eu fui pesquisar, eu lembrava que eu tinha ouvido falar de blockchain, eu já tinha ouvido falar de blockchain Bitcoin, eu mesma não sabia a diferença, eu tinha lembrado que a IBM estava nisso, a Maersk, falei, ó, empresa grande, aí eu fui ver, falei, nossa, olha o que elas estão fazendo. Só para resumir aqui, elas criaram um consórcio que elas usam os smart contracts, o rastreamento de carga que a Daniele mostrou, para saber onde é que está a carga, para compartilhar documento envolvidos na logística de uma carga. Então, vocês podem imaginar o que isso significa de redução de tempo, de custo, de e-mail, de vai e vem. E o comércio internacional, ele ainda é uma área assim, onde papel brilha, e-mail é o máximo, né? É uma área pouco digitalizada ainda. Então, assim, eu fui estudando e foi muito rápido. Eu fui num evento onde estava o Banco do Brasil, o Santander e o BTG. E quando eu vi isso, eu falei, não, a gente não dá ponto sem nó.
e foi aí que eu comecei a resolver, eu falei, não, eu vou começar a escrever sobre isso. E aí eu comecei a pesquisar também os sites que existiam e resolvi, então, criar um site com um foco um pouco dessa questão de cobrindo o blockchain, uma cobertura corporativa e os criptoativos também, uma visão corporativa do negócio. E, enfim, fugindo um pouco de um certo tipo de cobertura que tem todo o seu mérito, mas que eu vi que tinha um espaço ali para o Block News, né? Bom, enfim, eu acho engraçado porque eu escutei as coisas mais engraçadas do mundo, né? Uma amiga minha, jornalista de economia, uma amiga de muitos anos, também trabalhando na Gazeta Mercantil como eu, hoje também está numa grande imprensa, e quando eu falei que eu ia montar um site, isso foi em agosto de 2019, eu falei, não, eu vou montar o site. Porque eu tentei vender matéria para a imprensa, e a imprensa não entendia o que eu estava falando. Hoje ela cobre. 2 anos atrás, quando eu tentei vender conteúdo, ninguém entendia o que eu estava falando, então a conversa não andava. E aí uma das minhas amigas falou, mas Bitcoin não é coisa de bandido? Você tem certeza que você vai entrar nisso? Enfim, então, falei, não é coisa de bandido. Tem gente que é bandido que faz isso, mas bandido também usa dólar, então tudo bem, não tem problema nenhum. Hoje ainda tem muita dúvida em cima do que é isso, e hoje eu estava participando de um outro evento e que a gente estava discutindo o seguinte, Bitcoin foi só o começo, é a nossa joia da coroa, é a menina dos nossos olhos, mas é só o começo, e a progressão desse negócio, ela é exponencial, como disse a Rafaela do PODS, né, que é um protocolo de finanças descentralizadas. É até difícil conseguir acompanhar as novidades, porque são muitos os usos, né? Enfim, então, essa aqui é um pouco da minha história. Como eu falei para vocês, o meu passado de comércio internacional, porque eu fiquei pensando, por que eu gostei tanto dessa área? Primeiro que é dinheiro, é economia, que é uma área que eu adoro, é você tirar fronteiras geográficas, assim, nós estamos caminhando para um mundo onde não vai fazer a menor diferença se você está no Brasil ou na África para usar um determinado serviço financeiro. Isso é o futuro. E, enfim, então, vindo de comércio internacional, isso também me encantou. E também porque eu vi muito projeto com foco social. Isso está mudando a vida em comunidades na África, por exemplo, em comunidades aqui no Brasil também, enfim. Então, assim, agora, blockchain no jornalismo, a gente ainda está, acho que a imprensa ainda está tateando isso, acho que os veículos escrevem sobre o assunto, mas eles mesmos ainda não entenderam todo o potencial do blockchain para ajudar as empresas nos seus negócios, tanto na confiabilidade das informações, nas suas coberturas, mas também na geração de receita. Acho que isso não está claro, a gente tem aqui a Marina do SBT, que fez, né, o NFT dos 40 anos do SBT, com imagens do Silvio Santos, que eu gostaria muito de conhecer, Marina, se um dia você puder me apresentar, mas, enfim, então, assim, foi uma coisa inovadora, ninguém até agora fez aqui no Brasil, e é uma receita, é uma forma de engajamento do público também. Então, assim, o que a gente pode colocar aqui como pontos semelhantes, né, entre os princípios do jornalismo e os princípios de blockchain? Bom, o jornalismo preza pela informação verdadeira. Então, eu sempre escuto assim, mas jornalista mente, o jornalista estava errada a matéria. A gente pode errar, mas a gente não erra porque quer. Às vezes, a informação que você tem na mão é aquela e todo o conhecimento, você escreveu sobre tudo que você sabia naquele momento sobre um assunto, embora a gente sempre busque saber o máximo possível. Enfim, então, a gente, na dúvida, a gente não publica. Na Gazeta Mercantil, essa era a regra. Se você está insegura, não publica. E quando eu estava na Dow Jones, eu tinha um chefe que falava, na dúvida, não aperte F11. F11 era a tecla que a gente apertava para pôr a matéria na rede da Dow Jones, né? Então, assim, se você está em dúvida sobre a informação, não publique. Então, esse é um princípio nosso. E no caso do blockchain, o que ele faz? É praticamente você registrar na pedra, né? Porque quando você faz o registro em blockchain, como a Daniele explicou, você registra aquilo na rede, aquilo tem um código, aquela informação,
você vai montar várias informações que vão ficar dentro de um bloco, e aí depois você vai criar um outro bloco, aquilo vai ficar super seguro, registrado ali, e vai poder ser usado como uma informação verdadeira. Ninguém alterou a informação do contrato, eu tenho certeza que este contrato está registrado em blockchain. Não dá para alterar essa informação. Dá para retificar? Dá para retificar. Você tem que fazer um caminho todo maluco de retificação, tá? Você tem que criar um outro bloco que vai chamar para aquele outro bloco, enfim, retificar dá. Mas isso, eu acho interessante a gente falar sobre blockchain aqui no direito, porque a questão contratual é sempre um problema nas empresas, ou enfim, qualquer coisa que tiver contrato, e aquele medo de que, assim, no meio do caminho entre uma ida e vinda, alguém mexeu em alguma coisa e eu não percebi. Se esse contrato estiver sendo feito em blockchain, é praticamente impossível disso acontecer. Então, essa questão da informação verdadeira são duas coisas que unem blockchain e jornalismo. E dá para fazer retificação. O princípio do jornalismo é ser aberto a todo mundo, né? Ele tem que ser acessível, não deve haver censura. E blockchain nas redes públicas, como o Bitcoin, é assim também. Qualquer um pode entrar numa rede Bitcoin. Você pode entrar, você precisa ali botar o seu computador para funcionar, ela é aberta, e esse é um princípio, porque, inclusive, isso veio, blockchain foi criada pelos chamados libertários, pelos CryptoPunks. Como a Daniela falou, assim, a gente não quer mais banco, a gente não quer mais intermediário, e a gente quer uma criptografia para manter a nossa privacidade. Então, aí também se cruzam jornalismo e blockchain. Blockchain, você tem uma informação ali na blockchain, que aquilo significa um contrato registrado, por exemplo, mas eu não sei o nome da pessoa que está por trás daquilo, tá? O código ali. No caso de jornalismo, a gente deve colocar o nome. A gente tem que colocar o nome, a gente tem que dar nome aos bois. Mas também tem um respeito à privacidade em determinados casos, e a gente tem que cumprir. Isso é uma coisa muito difícil do jornalismo, infelizmente eu mesma como jornalista vejo isso muitas vezes não respeitado, mas esse é um dos nossos princípios éticos, respeitar a privacidade quando é necessário, para manter, enfim, a moral de uma pessoa, enfim, sei lá. Os casos são inúmeros, até em caso de acidente, por exemplo, né, a gente acabou de ver aí uma cobertura de um acidente da Marília Mendonça, onde houve excessos, isso é fato. E, enfim. Bom, o jornalismo tem sempre interesse social e tem valores universais, isso une com blockchain, porque blockchain foi feito para ser disruptivo, começou na área financeira para, assim, não queremos bancos, não queremos instituições financeiras, não queremos governo. Acho que isso é uma coisa também que liga as duas áreas. É uma informação pública, como é pública na rede Bitcoin. Há as redes privadas, como a Daniele mostrou, e que são fechadas, né? Você é um grupo, por exemplo, de empresas que tem uma rede blockchain, por exemplo, o caso daquela que eu falei da Maersk, da IBM, da Federal Express. Então, a informação é pública até onde pode ser, mas tem uma parte ali que é fechada. Mas, enfim, redes como o Bitcoin são abertas. E tem uma questão ali de combate à corrupção nos dois lados, quando você tem essa questão do rastreamento, né? Então, assim, jornalista rastreia informação, blockchain você também pode rastrear. Por isso que não é verdade que você comete uma fraude numa rede blockchain usando uma criptomoeda e nunca vão te pegar. Podem te pegar. A polícia dos Estados Unidos já cansou de pegar. Então, assim, não é tão fácil assim você fugir. É bem difícil você rastrear, mas tem como. Dá para chegar. E, enfim, a questão do direito da liberdade de expressão, eu já falei. Bom, aqui é um pouco assim o que eu tenho visto na cobertura sobre blockchain, na minha vida aqui de cobertura de jornalista. Assim, a gente ainda está numa fase comparando com negócios, finanças tradicionais,
ainda eu sinto muita falta do que existe no mundo tradicional, né, das finanças, que você ter vários analistas disponíveis para falar, ainda são poucos, são restritos, você tem muito oba-oba, a gente ainda tem que separar muito o joio do trigo, porque toda hora surge uma moeda, e aí assim, nossa, que legal, mas é legal o quê, né? Você precisa ir lá ler o documento dessa moeda para ver se faz sentido aquela tese. Os fundamentos de mercado, por que a moeda sobe e desce, isso não é claro sempre, inclusive de uma moeda como o Bitcoin e Ether, né, que é da rede Ethereum, que é a segunda maior rede blockchain. E ao mesmo tempo, a gente tem uma cobertura que eu equiparo, assim, uma cobertura de ritmo de plano econômico, sabe? Quando a gente tinha plano econômico, que a gente ficava virando noite no jornal, ficava desesperado tentando entender um pacote econômico. É isso todo dia. É isso, literalmente, todo dia no mundo de blockchain criptoativo, que todo dia tem um uso novo entre as corporações, todo dia tem uma criptomoeda nova. NFT era uma coisa que ninguém falava, surgiu na pandemia e virou uma super onda, né? A gente tem agora os jogos, o Play to Earn, que são jogos em blockchain, você joga e ganha, isso está ganhando também um espaço enorme, especialmente em países emergentes, né? Os jovens estão jogando e estão tendo uma renda com isso, é uma coisa nova, mas enfim. Então, assim, é uma cobertura louquíssima todos os dias. E é engraçado, de novo, porque a grande imprensa está entrando nisso, não é só a gente do especializado, e ao mesmo tempo a grande imprensa não percebeu ainda onde é que ela pode usar essa tecnologia para o seu próprio produto. Então, assim, o que a gente tem hoje no jornalismo? A gente tem ainda muito teste de uso de blockchain. Os recursos financeiros podem ser talvez uma barreira para adotar blockchain, a tecnologia. Você fazer um projeto de NFT é uma coisa mais simples, porque você dentro da empresa, o SBT não precisa colocar blockchain lá dentro, né? Mas se você quiser fazer rastreamento das suas informações, registros, você vai ter que adotar. Então, a questão financeira, especialmente no momento em que os veículos de imprensa, muitos têm problemas financeiros, em qualquer lugar do mundo, não estou me referindo ao Brasil especificamente, isso pode ser um impeditivo, né? Então, aqui, quais são as possibilidades, né? Então, a gente tem os contratos inteligentes, por exemplo, para publicidade. Isso é uma coisa que pode ser muito usada, você publicou no site, o dinheiro entra na conta do jornal. Por quê? Porque você fez um contrato inteligente que permite essa conexão direta, por exemplo, tá? Você pode fazer tokens, né? Você pode fazer uma moeda criptografada para um programa de fidelidade. Tem os NFTs de arquivos históricos, por exemplo, do SBT, o Tudo por Dinheiro, que foi vendido, né? Se não me engano, a venda total deu quase R$20 mil dos 4 tokens. Você pode rastrear a entrega do veículo, do impresso, né? Dos veículos que ainda são impressos. E você pode também registrar em blockchain toda a parte analítica, os analytics dos sites, né? Bom, aí vamos falar um pouco do que a gente já está vendo. Tem um caso que é bem interessante e é um dos mais conhecidos, que é o do New York Times, que é combater um dos piores problemas, que, aliás, eu até devia ter colocado lá na minha lista inicial, que é fake news, né? Porque isso, assim, a gente hoje, praticamente todos os veículos têm uma seção ali de checamos e é verdade, checamos não é verdade. E muitas vezes o jornalista, fake news sempre existiu, sempre veio notícia falsa para na nossa mão. O problema agora é a proporção que isso acontece, né? Chegava uma ou outra, você sabia de quem vinha, né? A pessoa te contava uma coisa, você falava, nossa, mas será que esse cara está falando a verdade? Né? Deixa eu checar direito essa história. O problema de fake news hoje é a quantidade, e o problema é que elas rodam nas mídias sociais, loucamente, e elas viram verdades absolutas, né?
E aí, a imprensa, quando publica algo que não é aquilo, parece que quem está errado é a imprensa, não é a fake news, enfim. Então, o New York Times, e muitas vezes a gente acaba recebendo coisa falsa. Então, o New York Times, nesse projeto, o que ele está querendo fazer ele está querendo ter um jeito de seguir imagens nas mídias sociais. Ele quer ter certeza que uma imagem que ele usou é uma imagem que é daquilo mesmo. Então, por exemplo, uma imagem que chegou para o jornal sobre uma determinada... Alguém mandou para o jornal e falou assim, está tendo aqui um protesto aqui na minha cidade, e esta aqui é a foto. E postou no mídia social, e o jornal viu, ou mandou para o jornal. O jornal quer ter certeza de que aquela foto é daquele evento. Mas não tem ninguém lá. Então, como que você faz isso? Você vai ter que pegar e captar imagens que já estão na rede, você vai ter que registrar os metadados. Cláudia, posso fazer só uma pergunta sobre esse exemplo que você está dando? Isso Pode. seria um controle de pirataria, é isso? Da Não distribuição do conteúdo? Não, do uso indevido do conteúdo para outras uso plataformas? Indevido. Então, o que acontece? Vamos lá. Às vezes, Eu vou dar um exemplo. Quando teve a última eleição presidencial, saiu uma foto da Marina Silva. Às vezes, esse caso ficou bem conhecido, assim. Eu lembro porque, na época, eu estava na agência, fiz media training, até usei o caso. A Marina Silva numa fazenda, ela era muito jovem, bem mocinha, numa fazenda, andando, assim, com umas pessoas. E aí, a foto era assim, Marina Silva invadindo uma fazenda, sei lá, alguma coisa assim. Não tinha nada a ver com aquilo. A foto não tinha nada, absolutamente nada a ver com aquilo. Era algum projeto social da Bahia, sei lá, nem me lembro, não tinha nada a ver. Mas essa foto, ela se espalhou muito, até todo mundo levantar a mão e falar assim, gente, pera, não é verdade, essa foto não é isso, não é a Marina invadindo lugar nenhum. Então, o que é a ideia desse projeto? É você pegar fotos e você registrar os metadados dessa foto, porque se alguma vez essa foto cair na tua mão de novo, você sabe que aquela foto não é daquilo que estão te falando, aquela foto é outra coisa. Então, assim, esta aqui não é a Marina invadindo fazenda, entendeu? Porque isso é um problema meio sério. Então, o que o New York Times fez? Ele criou um jornal fake, né? Que ele chama de Local Gazette, e ele compartilha a foto. Ele está testando essa coisa assim, chega uma foto, eu boto um hash nela, compartilho, enfim. O processo de uso da foto. E aí tem também esse monitoramento, assim, essa foto foi gerada neste lugar, os dados dela são esses, depois ela passou para esse lugar, para esse lugar, para esse lugar, para esse lugar. Todo mundo isso aqui publicou. Por quê? Porque além de você saber se ela é verdadeira ou falsa, você vai saber quem publicou essa foto. E você vai conseguir seguir essa foto e avisar. Falou, gente, essa foto é falsa. Então, esse projeto é do New York Times, mas a ideia, na verdade, é que isso vire uma rede. Entendeu? Então, você imagina uma rede dessas, em que está os jornais dos Estados Unidos, os jornais do Brasil, os jornais da Europa, da África, e aí alguém pega e posta alguma coisa e sobe na rede aqui, alguém fala assim, gente, para, essa foto subiu, quem subiu, por que subiu? E está usando para quê? Não, errado, essa foto é falsa, entendeu? Então, esse projeto é um projeto, inclusive, com a IBM, e, enfim, aos poucos eles vão soltando os resultados desse projeto. Eles começaram dizendo o que ia fazer, depois eles soltaram isso que eu estou mostrando aqui, a gente ainda não tem mais muita informação sobre ele, mas é super interessante porque combate a fake news. Existe um outro projeto que é da Verizon, e aqui é uma coisa que tanto serve para veículo de imprensa como para empresa, que é o seguinte, é você registrar as matérias, no caso de veículo de imprensa, e toda vez que aquela matéria for mudada, vai ter um registro. Não sei se vocês conseguem ver na imagem, no canto superior à direita, tem ali o Full Transparency. Se você clicar lá, ele vai começar a te dar, essa matéria foi publicada dia tal, hora tal. Aí, se você mudar alguma coisa na matéria, ele vai te dizer, houve uma mudança nessa matéria de tal, hora tal. Ele vai te dando. Então, isso é uma transparência do veículo de imprensa em relação às mudanças que foram feitas. Você vai conseguir.
Estou sendo transparente. Se eu errei, eu estou admitindo. Se eu publiquei alguma informação falta, eu estou admitindo, estou explicando aqui as mudanças. E isso também é para empresas, porque as empresas também têm as suas salas de imprensa, onde elas fazem divulgações, né? Elas também publicam informações. Então, elas também podem usar isso nos seus blogs, nas suas salas de imprensa, nos seus comunicados de imprensa. Porque nada garante que a empresa publique alguma coisa e aí, sei lá, daqui a um ano ela fala assim, gente, vamos dar uma mexida aqui nesse comunicado que está no blog, porque essa informação é meio sensível, já acabou mesmo, né? Tira aí, né? Não é nem justo com o consumidor, e a gente está numa época em que o consumidor, ele quer empresas transparentes, especialmente as novas gerações. Então, se a gente quer conviver com a nova geração e ter espaço no mercado com essa geração, transparência é uma palavra-chave. Então, serve para isso também. E aí a gente tem aqui essa outra frente de blockchain, que são os NFTs, e aí é muito para geração de receita e relacionamento. A internet continua sendo um baque enorme para os veículos de imprensa, especialmente para os que eram impressos apenas, né? Então, uma nova fonte de receita nunca é demais. Então, a gente tem um projeto que é super bacana, por exemplo, que é o projeto da agência Lupa. Ela se juntou com mais 3 ou 4 agências e criou esse projeto de NFT. São todas agências que fazem checagem de informações. Então, aqui ela não está usando o blockchain para checar a informação e registrar a informação. Ela está usando o blockchain para criar NFT, que é o token não fungível. Não sei se é claro para todo mundo esse conceito, mas o token não fungível o token é um código, né? Assim como a criptomoeda é um código, você nunca vai pegar uma na mão. E esse código, ele, no caso do NFT, ele representa alguma coisa única. Ele é não fungível, eu não posso trocar com nada. Se uma nota de 10 reais, você troca por outra de 10 reais e é tudo igual. Se é A ou se é B, é 10 reais. O token não fungível, não, você não pode trocar. Então, isso é muito para arte, para colecionador, mas também para as empresas. Tem empresas usando isso para fazer NFT de ativos. Quando vai fazer valuation da empresa, por exemplo, vai vender e quer ter, né, quer registrar em blockchain, isso aqui é um ativo, eu já tinha, existia, enfim. Então, eles fizeram os NFTs de algumas checagens memoráveis de informações falsas. Tá? E, enfim, isso é uma coisa. E teve um caso curioso, que também é do New York Times, que é do Kevin Roose, que ele é o colunista de tecnologia do jornal, e ele começou a achar, assim, uma loucura essa história de NFT. Porque a verdade é que os NFTs, eles podem ter valores realmente muito altos, né? Esse ano, a gente teve o NFT do Beeple, que é um artista digital. Ele fez uma arte, são 5.000 pedaços, cada pedaço foi feito em um dia, é uma arte diferente. Ele leiloou isso foi leiloado por quase 70 milhões de dólares. Então, assim, Picasso, por exemplo, algo do gênero. Outro dia se vendeu um terreno no metaverso, que é o mundo virtual, e aí por 2.400.000 dólares. É um terreno num espaço virtual que uma empresa comprou, porque é uma empresa de moda que ela vai fazer desfiles no mundo virtual, vai ter loja no mundo virtual, enfim. E aí ele falou, não, isso aqui é uma coisa muito louca, ele falou. Então ele fez um experimento. Ele pegou e transformou a coluna dele num NFT. E ele conseguiu vender, foi vendido por 560 mil dólares. Tá bom, né? E, enfim, acho que não sei se provou a tese dele de que as pessoas gastam dinheiro sem nexo ou se provou que faz todo sentido, mas, enfim, foi o que foi. A revista Times também fez isso com capas. As capas da Times sempre foram muito famosas, e esse jornal Southern China aqui também está usando para materiais históricos. Então, assim, basicamente, esses são os usos que são sendo os mais vistos. Eu citei alguns que, enfim, têm possibilidade, mas que, infelizmente, a imprensa ainda não descobriu. Talvez a gente tenha que, eu, a Daniele, né, a Marina também, a gente tem que rodar por aí nas redações para chamar a atenção.
Muito obrigada, Cláudia. Realmente, eu acho que é isso. Quando você mostra esse leque de oportunidades, eu acredito que muito não se usa por falta de ignorância, né? Desconhecemos Esse a desconhecimento. amplitude que tem, impressionante, assim. A, a gente tenta entender um pouco do universo, mas quando você colocou agora, realmente me deixou impressionada de outras questões que, quando você fala, faz muito sentido, mas antes de ser falado, a gente não imagina. Uhum. Daniele, você quer fazer alguma complementação? Eu queria, porque como a gente ainda tem um tempinho, como nós começamos um pouco atrasadas, né, e devido aos problemas técnicos, se vocês quiserem, é mais para ilustrar mesmo o que a Cláudia falou, não que ela não tenha ilustrado, mas complementar. E que eu acho, esse caso que, outra ideia também é dessa Pressland, você vê que eles já estão criando aqui um jornal onde tudo está registrado na blockchain. Então, cada matéria, por exemplo, você sabe exatamente que jornalista que foi, os contatos deles nas redes sociais, etc, etc. Então, esse daqui seria um outro projeto seria do Jornal do Futuro. Aqui é o que a Cláudia falou, tá? Do projeto da IBM, da New York Times, em relação às fotos. Só para ilustrar, por exemplo, aqui nós temos essa foto e ela foi postada em várias redes e cada um falando que foi um incêndio em um lugar. Então, incêndio na Austrália, no Brasil, etc. E qual a solução deles? É isso daqui, ó, ilustrando o que a Cláudia comentou desse projeto. Então, você tem os metadados, eles são registrados na blockchain, igual o exemplo que eu citei para vocês da maçã, e já vem esse histórico. Então, esse incêndio refere-se a um incêndio que aconteceu no Rio Grande do Sul, etc., em 2013. Aí eu achei bonitinho, vou repostar essa foto aqui, mas esses dados aqui que estão registrados na blockchain, por serem mutáveis, como vocês viram, eles vão acompanhando a foto. Então, essa foto ninguém mais vai conseguir publicar dizendo que é um incêndio na Austrália, porque está aqui registradinho, ó, e aqui você vai acompanhando as republicações que aconteceram com essa foto. A gente está aqui falando de uma foto jornalística, e a gente tem também a questão dos direitos autorais dos jornalistas envolvidos, né? Porque às vezes pegam até as fotos jornalísticas para fins comerciais, e aí o jornalista até consegue identificar o que aconteceu com a foto dele. E o projeto, ele continua, eles querem montar até uma rede social mesmo, né? E aqui eles dão exemplos de como que seria essa rede social. Aí tentando pegar a pegadinha aqui, um exemplo de fake news, né? Aqui essa pessoa, olha, está tendo uma tempestade tropical agora, se salva. Só que quando você vai olhar a foto e o que está registrado na blockchain, você já vê que é de 2019, né? Não é bem agora. Então, isso no combate à fake news é sensacional. Aqui eu não vou entrar muito nesse tópico, porque ela já... Daniele, Oi? só volta no slide anterior, eu mesma vou fazer uma pergunta, que acho que muitas pessoas devem ter dúvida. Para você ter acesso a essas informações que estão aqui talhadas nessa foto, você tem que estar já registrado ou isso vai estar aberto a todos? Não, eu pego a minha foto, toda foto ela é composta de dados. Então eu transformo isso no único dado, né? E qualquer alteração que tiver nessa foto já não é mais. Eu registro isso nessa rede social da blockchain e a partir disso todo mundo, aliás, já tem até uma rede social em experimento rodando em blockchain para que realmente Oi. Não, é que eu acho que essa rede, pelo que eu entendi, ela vai ser uma rede privada. Eu entendi que ela vai ser uma rede para os veículos de imprensa, não é? Sim, e também eles estão testando as duas coisas, para os veículos de imprensa, eles estão aqui, mas também para o usuário normal, né? Então você pode também simplesmente postar a foto do seu gato, mas se de repente alguém pegar essa foto, não, esse gato é meu, para usar, você consegue ter esse controle todo de quem é realmente o dono da foto do gato, né?
Aqui, só continuando, né, uma questão que eu acho bacana, que é também se o jornalista quiser utilizar isso como preservação de provas, né? A gente tem essas questões da imprensa, de que a pessoa publica alguma coisa e depois ela derruba, né? E você fica com aquela cara, não, mas publicou, e como é que o jornalista faria, então, para provar? Aqui eu peguei uma página do Facebook da Fundação Casper Libero, que é onde eu trabalho, mas é só a exemplo. Então, vamos supor que aqui fosse realmente uma página polêmica. Eu já tenho uma empresa que faz esse trabalho, eu deixo aqui no meu Google Chrome mesmo, rodando, que é Original My, e eles fazem o registro dessa página na blockchain. Então, eles já emitem na hora, a gente que faz isso mesmo, esse comprovante de autenticidade. Aqui eu coloco a hash onde que entrou, igual eu mostrei para vocês, na blockchain. Aqui está o número do registro lá na blockchain. Se eu pegar esse numerão e pesquisar lá, eu vou encontrar esse registro. Aqui o nome do usuário, né, que fez esse registro, aqui poderia ser o nome de outro jornalista, e a precisão, ó, o endereço do IP, a data da coleta, ele coloca até a localização, onde eu estava quando eu fiz essa coleta, e aqui eu registro na blockchain. Então, eu acho que esse é um instrumento muito eficaz também para que a gente consiga preservar a matéria, né, antes de ser derrubado, ou para que depois, a gente vê isso muito no meio político, né, que posta e rapidinho já desposta, né? A gente mantém a preservação e o jornalista consegue ter a segurança de que realmente existiu e que estava registrada. E aqui é uma decisão interessante do nosso Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, que reconheceu já isso como uma preservação de prova, tá? Então, já está o judiciário também aceitando essa tecnologia como uma ferramenta na preservação de provas, tá? O tokens, a Cláudia falou bem da NFT. Aqui eu cito para vocês, por exemplo, eu fiz um registro, essas duas fotos são de minha autoria, e eu estou simplesmente vendendo essas fotos na blockchain, né, dentro desse site da Haribo. Eu faço o meu preço, a pessoa vem aqui, lembra que eu comentei do Smart Contracts? Já está todo o Smart Contract já está prontinho dentro da rede. Então, se a pessoa comprar, esse dinheiro entra na minha conta, automaticamente o original da foto já vai para ela, eu não tenho interferência a partir do momento que ela depositou o dinheiro. E aqui a gente pode pensar também para o jornalista, né, as fotos mesmo, que às vezes vocês dependem de algumas outras plataformas para poder vender as fotos que vocês fazem, aqui vocês conseguem ter um acesso direto, é vocês que postam e vocês que têm um controle sobre isso também. E outra vantagem, eu aqui, não sei se está aparecendo, ó, que eu estipulei que 10% das vendas, né, meus direitos autorais, vão sempre para mim. Então, se amanhã depois essa foto for revendida, eu ganho 10%. Eu também posso estipular nada e vender sem nenhuma taxa posterior a isso. Aqui também está sendo utilizado muito em, por exemplo, torneio internacional de xadrez, eles já estão dando premiações com NFTs. E aqui uma coisa que eu acho fantástica, e eu vou até já falar direto dos fan tokens. Vocês não sei se ouviram falar, mas esse é um campo muito amplo também para o jornalismo, porque o fan token ele começou como um modo de justamente financiar os times de futebol, isso ok, continua sendo esse intuito, no intuito também dos próprios torcedores participarem de algumas discussões, eles decidem, por exemplo, quem tem os tokens, que camisa de time vai utilizar, etc. Mas, quando você vai ler, por exemplo, esse fan token dos sócios, eles estão ampliando essa rede, né? Porque aqui, eu até destaquei, eles estão colocando, ó, vai proporcionar oportunidade de desenvolvimento aos fãs através de sondagens mensais no Twitter, sinalética visível na arena durante os jogos, em caso dos Bulls, a ser apresentados. Então, enfim, o intuito deles não é ficar parado aqui, só os fãs votando na camiseta ou o que quer que seja do seu time. É realmente fazer uma cobertura jornalística dentro dessa plataforma. Então, é um outro campo também que o jornalista tem que ficar atento e, de repente, até poder também trabalhar com isso. Pra vocês terem uma ideia, eles estão vendendo até agora camisas com chip também registradas na blockchain. Aqui só para finalizar, para quem quiser um pouco se aprofundar,
eu trouxe uma bibliografia recomendada para vocês sobre esse assunto de Bitcoin, de blockchain. Trouxe também aqui alguns streams que vocês podem também. A Cláudia falou da questão da África. Esse documentário aqui na Prime Video é fantástico. É realmente uma comunidade muito pobre e graças ao uso do Bitcoin, lá não tem banco, não tem nada, eles conseguiram deixar uma comunidade com um acesso econômico muito melhor, muito mais viável. Então é muito interessante ver essa revolução. Aqui alguns podcasts que eu também curto de inteirar sobre esse assunto, tá? Future of Money, Bloco do Cripto, é bacana também para o jornalista ter esse acesso, além, claro, né, do Block News da Cláudia Mancini, que ela manda diariamente as notícias mais quentes do mercado. Aqui um curso, né, que eu dou, se vocês quiserem participar, depois eu deixei o link no bate-papo. E, por fim, também eu finalizo aqui minha apresentação agradecendo com os meus contatos para quem quiser aí conversar, porque esse assunto é muito legal e, como a Cláudia diz, ela muda diariamente, né? Você falou, Cláudia, da questão dos planos monetários, eu diria da LGPD, porque o advogado sofreu com esse negócio da LGPD. Foi, Vigia num dia, no outro não. As MPs também, durante o período da pandemia, cada dia também era um flash, né? Então, a blockchain também vai pelo esse mesmo caminho, o advogado também sofre com essas notícias. É o equivalente. E tem uma pessoa perguntando se tem que ter carteira de cripto para receber as vendas. Eu acho que é em relação às NFTs, né, cara? NFTs. Precisa sim. E essas NFTs, você precisa escolher, lembra que comentei que tem várias blockchains, né? Então, você precisa escolher qual plataforma que você vai escolher, e aí dentro daquela plataforma ela tem a própria cripto dela, e aí sim, você tem que abrir a sua carteira, até porque quando você cria, você tem que cadastrar a sua carteira, senão como é que a pessoa vai transferir automaticamente, né? Nem a pessoa, né? Acaba sendo o próprio smart contracts. Perfeito. Eu teria um monte de perguntas a serem feitas, mas a gente está aí batendo no prazo, né? E sinceramente, pensando que vem eleições o ano que vem, eu acho que seria um momento tão oportuno para falar, para usarmos, né? Não falarmos, para usarmos nesse campo, por favor. Desculpa, pode falar. Não, gostaria assim, de alguma colocação nesse sentido, porque sempre para a gente é um desafio ano eleitoral. A Associated Press, que é uma agência de notícias dos Estados Unidos, que é mais que centenária, ela, acho que há mais de 100 anos, se não me engano, ela faz uma previsão do resultado das eleições americanas. Ela tem gente em cada cidade, cada condado, enfim, levantando dados sobre as eleições, e geralmente eles acertam bastante, assim, quem é que vai ser eleito, enfim. Eles começaram a usar também registro disso em blockchain. Esses dados que eles coletam. Então, nas eleições, eu acho que realmente, assim, eu acho que o ano que vem seria um ano bem propício para a gente começar a ter testes de blockchain para registros de pesquisas, registros de informações, para uso de foto, para informações que são publicadas em redes sociais e que às vezes são derrubadas. A Daniela até queria falar isso que a Dani falou sobre a questão de você ter a prova, né, de que aquilo foi realmente postado, o jornalista não estava mentindo, enfim, isso é só um parênteses, mas assim, isso foi também usado num projeto para a defesa das mulheres, né, que sofrem ameaças e violência, feminicídio, enfim, isso também está sendo usado para esse tipo de coisa, tá? Só um parênteses que eu achei importante lembrar isso também. Mas Você pode explicar um pouquinho melhor, Cláudia? É um tema super relevante. É um projeto também com a Original Mind, que ela falou. Por exemplo, você é uma mulher que está sofrendo algum tipo de... Você recebeu mensagem pelo WhatsApp, pelo Twitter, seja, você grava aquela imagem, você registra em blockchain e os juízes estão considerando aquilo uma prova, porque a pessoa pode apagar depois.
Mas acontece que se você registrou naquele dia, naquela hora, você disse, olha, eu recebi isso nesse dia, nessa hora, e a pessoa some com aquilo, não adianta, porque aquilo já foi registrado em blockchain, aquilo existe, é prova. Então, isso também isso aí, eu quis fazer esse vamos acabar com os bancos e os cartórios, né? Como a gente está aqui com advogados, achei bom lembrar isso aqui, mas enfim. Mas eu acho que sim, acho que o ano que vem vai ser um ano bem difícil, a gente prevê um ano bastante difícil, em função das fake news que sempre aparecem. Então, acho que blockchain teria tudo para isso. E acho que também vai ser um ano difícil, talvez, não sei, na economia. Acho que os veículos têm que começar também a pensar nisso. O uso de blockchain também como receita, como engajamento dos fãs, como a Daniele falou, eu também tinha citado antes, né? Você também pode ter fãs nos veículos de imprensa, né? Eu até hoje escuto gente dizendo, eu era tão fã da Gazeta, que saudades. Quer dizer, você imagina você ser um veículo e você criar esse relacionamento com o seu público, enfim. Mas eu espero que os veículos abram um pouco os olhos para isso. Em relação à votação também, Marina, além de tudo isso que a Cláudia já disse, com propriedade, tem uma empresa, eu vou até colocar aqui no bate-papo para quem quiser consultar, que é a Votes. Eles já desenvolveram um sistema de votação dentro da plataforma blockchain e fizeram alguns testes também já nos Estados Unidos, em cidades pequenas. Então, uma forma de você realmente registrar o seu voto, e tem como anonimizar, tem como saber que foi você que votou, mas sem saber em quem você votou. Então, é uma coisa que dá para também ser pensada, né? Eu não estou aqui defendendo se a urna eletrônica é boa, se é ruim, nada disso, só estou falando que tem também já esse projeto sendo desenvolvido e com bastante satisfação. Aliás, nas últimas eleições, tiveram algumas sessões eleitorais aqui em São Paulo, que pediram permissão a essas empresas que estão desenvolvendo esses sistemas para fazer a votação em blockchain. Então, o próprio tribunal também já está começando, o TSE está começando a assuntar essa possibilidade. Isso foi um programa do TSE, foi um teste que foi feito nas eleições do ano passado, né? Eu estou um pouco confusa já com o tempo, assim, dois anos trancada em casa, mas acho que foi... que a gente só tem agora, antes pandemia, pós-pandemia, e a pandemia não acabou, né? Mas foi no ano passado, porque eu já tinha o site, enfim, e eu vi vários testes de você votar até com celular e tudo aquilo registrado em blockchain para você garantir a segurança da informação. Acho que uma pergunta que para mim é muito relevante. Essa é uma realidade acessível a todos ou para empresas grandes? Porque a gente vê hoje as grandes empresas movimentando a tecnologia, mas essa é uma tecnologia que pulverizada, que está aberta ao pequeno, ao profissional liberal, ou vocês veem como algo restrito às grandes companhias? Assim, em primeiro lugar, blockchain não é um jogo para se jogar sozinho, né? Então, assim, ele é um jogo para se jogar com um monte de gente. Por quê? Porque é para você compartilhar dados e valor, dinheiro. Então, você não vai compartilhar com você mesmo. Então, a grande história do blockchain é vamos montar grandes redes, depois a gente conecta redes com redes. Então, é por isso que tem, de novo, aquele caso ali da FedEx, da IBM, você tem um caso da Covantes, que é um grupo de traders de agronegócio, que já tem mais de 50 membros na rede, compartilhando documentos de carga, ainda é teste, mas é carga saindo do Brasil, de grãos, enfim. Então, ele é um jogo para se jogar com várias pessoas. E eu tenho visto, assim, em geral, grandes empresas. Agora, ela é uma tecnologia ainda muito nova, então ela tem um custo ainda, talvez, de adoção, né? Agora, você também tem protocolos que rodam em blockchain e que não são grandes empresas, que criaram uma criptomoeda, um token, enfim. Mas você ser uma pequena empresa e você fazer parte de uma rede, talvez você possa talvez o seu custo você possa compartilhar o custo e cada um paga a sua parte, porque tem a questão de governança dessa rede. Como tem muita gente, tem uma governança. Então, talvez
uma empresa enorme fala, não, eu quero o pequeno, mas ele não precisa pagar o custo, vamos dividir igual. Claro, ele vai pagar menos, eu pago mais, porque me interessa rastrear o produto dele, me interessa que eu saiba de onde vem o que ele está me fornecendo, entendeu? Ou a própria grande empresa pode pagar por todo esse custo. A gente tem as empresas, os frigoríficos agora rastreando o gado que nem é o dele, né? Ele produz, é o gado, estão começando a fazer isso, o gado que é do terceiro, porque rastrear o gado que está na tua fazenda, os próprios importadores falam, é fácil, eu quero que você me garanta que o cara que fornece para você não está desmatando a Amazônia. E elas estão fazendo isso também. Então, provável, eu não sei, eu nunca perguntei, na verdade, mas eu acho que elas, ou elas estão bancando isso tudo, ou o cara ali paga um pedaço. Não vai pagar todo, né? O custo. Então, eu acho que dependendo do modelo, é sim acessível para os pequenos, sim. Acho acessível. Não sei se a Daniele concorda. Eu tenho um case que aconteceu mesmo, não é acadêmico. A pessoa, ela queria um autônomo, ele queria traduzir um livro, e ele chegou para a editora e falou assim, se eu traduzir esse livro, você topa publicar? Ah, não, eu topo. Ah, quanto que você me pagaria? Tanto. Aí ele criou um smart contract, por assim dizer. Aí ele colocou no smart contract, ele que foi o idealizador da ideia, a editora colocou o tradutor, o revisor, etc. E para cada um deles, ele falou assim, olha, eu estou criando aqui um smart contract, lembra aquela ilustração que eu coloquei, né, todos os pares? A editora falou que vai me pagar X, assim que ela pagar, 10% é seu, 5% é deu, tudo bem, tudo bem. Todo mundo topou, entrou todo mundo no smart contract, então todo mundo que está ali trabalhando sabia exatamente quanto que a editora ia depositar, quanto que cada um ia ganhar e como que isso ia acontecer imediatamente. E aí cada um fez seu trabalho, o tradutor traduziu, mandou no smart contract, já traduzi. A revisora, tá, agora é minha vez. Revisei, pronto, revisei. Editora, entregamos, entregou. Entrou o dinheiro, disparou para todo mundo, acabou o smart contract, acabou o projeto e pronto. Então é um projeto simples, né, uma ideia que alguém teve, pequeno, né, mas que deu segurança para todo mundo, porque quando você entra nesse empreendimento, por exemplo, eu nem conhecia o cara que teve a ideia, mas eu for lá fazer a leitura do smart contract, eu vejo, quando a editora depositar, eu vou ganhar. Então eu fico tranquilo, e é isso que eu acho que vai ser agora as relações e esses pequenos negócios também funcionando muito bem e com a segurança entre todos os envolvidos. E sem muita burocracia, né? Porque nesse caso não tem um contrato físico, né? Aquele contratão que a gente está acostumado, que assina testemunhas, é tudo ali dentro de um código de programação. Porque acho que isso é interessante. Existem níveis diferentes de uso de blockchain, né? Esse que a Daniele falou é uma coisa muito simples, assim, né? As pessoas se reuniram, fizeram um contrato, isso é uma coisa bem simples e bem fácil, né, de fazer. Esses outros que eu contei do rastreamento, você começa a colocar internet das coisas, tem que colocar chip e não sei o quê, começa a ficar mais caro. Mas aí também não é inviável, talvez o grande pague, porque não, se eu não fizer isso aqui, eu não vendo a carne. Então, simples isso, né? Então, eu acho que tem para todo mundo. Isso é uma coisa do blockchain também. A blockchain é muito democrático, sabe? Você tem sempre em algum lugar ali você consegue se colocar teu negócio. Perfeito. E como toda inovação, e isso que eu quero só acrescentar, porque a apresentação de vocês é maravilhosa, né? Mas quando a gente escuta as apresentações, principalmente dos futurólogos, eles sempre falam, né? Vai lá e faz, né? Então, o que a gente precisa é começar, né? Então, porque tudo isso às vezes parece tão distante da gente, vocês mostram tantas possibilidades de uso e a gente vai ter que testar. Então, vai lá e faz, né? Então, acho que é muito colocar isso na nossa prática, para dentro, porque dentro até da área jurídica, quando vocês começam a falar, a gente encontraria aí quantas soluções para isso, né? É uma pena que nós começamos mais tarde, vamos dizer que já estamos no horário de encerramento dessa conversa, e está aqui no nosso chat os contatos, então fiquem à vontade para entrar em contato com as nossas apresentadoras, nossas expositoras. Eu vou fazer meu muito obrigada ao final, passo para a Cláudia e para a Daniele se despedirem.
Eu queria agradecer muito o convite, como eu falei, fiquei muito lisonjeada, porque, enfim, sou jornalista e fui convidada por essa comissão, não poderia ter ficado mais feliz. E eu queria, bom, agradecer a todo mundo que acompanhou e, assim, se você achou um pouco complicado o que a gente conversou, não tem problema, porque isso é complicado, mas não é, não. Na verdade, estudando um pouquinho dá para entender. Eu nunca fui uma pessoa de tecnologia, eu sempre fui do mundo dos negócios e foi por aí que isso me pegou, mas eu sugiro que todos comecem a entender um pouquinho o que é. Tem que começar por Bitcoin, que é onde tudo começou. Se você não entender Bitcoin, você não vai entender o resto todo, nem NFT, você não vai conseguir entender muito bem o que é isso. Porque isso realmente vai estar na vida das pessoas. Eu não consigo mais imaginar o mundo, excluir isso do mundo. Acho muito difícil. Não, eu acho que é sem volta. Então, como advogados, né, imagino que aqui todo mundo seja advogado, vocês vão acabar cruzando com isso em algum momento da vida de vocês, e acho importante que se comece a entender um pouco que mundo é esse, né? Até para, enfim, para vocês se diferenciarem até no mercado, né? Estarem um pouquinho na vanguarda disso aí. O que eu aconselho também, o que a Cláudia disse, e eu como agora advogada também, a gente tem sempre aquela questão, né, não vamos arriscar muito, vamos ser um pouco conservadores, mas pelo não multi. Então, o que eu falo para vocês? Eu falei para vocês dos centavos de Bitcoin, né, então ninguém precisa comprar 35 mil dólares de Bitcoin, compra, sei lá, 10 reais em Bitcoin, vai lá, você vai ter os seus centavinhos lá, 0,00, monta uma carteira de Bitcoin com seus 10 reais e começa a entender a engrenagem, como funciona uma carteira, como não funciona. Uma transferência, você pega um amigo, eu vou transferir R$1 para você. O Pix, quando começou, eu estava com medo, eu brinquei com uma amiga minha, falei, vou transferir R$1, você devolve R$1? Só para a gente ver como é que... É um medo, né? Vai que, né? Então, eu diria a mesma coisa, faz isso com Bitcoin, testa lá, transferir R$1 para cada um. A NFT, pega uma foto aí de casa, vocês viram que eu peguei a foto do meu gato, é uma foto caseira e outro da praia. Vou criar a minha NFT, eu não tenho pretensão nenhuma de ser artista e lucrar milhões com isso. Eu queria testar mesmo como é que funciona essa plataforma, como que eu crio, quais são as exigências, será que vai funcionar mesmo, não vai funcionar? Então é isso, a tecnologia a gente aprende muito colocando a mão na massa. E é uma coisa que, se você não colocar a mão na massa, não entrar ali mesmo, não vai também conseguir entender, vai ficar muito no campo teórico e a prática vai acabar ficando para trás, né? A Cláudia mesmo comentou, vai vir aí o real digital, tá para sair ano que vem, estão sendo as discussões, real digital, gente, em blockchain. Vai ser criptomoeda, não, vai ser outra coisa, mas enfim, vai ser blockchain também. Se eu não entender como que funciona, como é que a gente vai ficar? E só para finalizar, agradecer também novamente o convite, é um momento especial, porque como eu disse para vocês em offline, é o último evento aqui da comissão, à frente da doutora Marina, que é uma pessoa assim, além de ser um ser humano fantástico, foi uma presidente assim super eficiente, competente na comissão, então para mim foi uma honra, né? E é uma despedida porque a gente vai terminar nosso mandato agora em dezembro e fechando aí com chave de ouro, com um painel feminino ainda, né? Então, eu acho que é um privilégio mesmo estar presente nesse nosso último evento aqui da comissão. Obrigada, Marina, e obrigada ao AB também pelo apoio de sempre e a Cláudia por estar aí conosco nesse painel. Sim, esse é nosso último evento como comissão. A Daniele é a secretária da comissão e foi a primeira pessoa que eu chamei para fazermos esse projeto juntas. Quando eu tive o convite da OAB, eu agradeço de presidir a comissão, a primeira pessoa que eu contei com a ajuda foi com a Daniele, que me apoiou do primeiro dia e tenho certeza que vai ser até o último, quando entregarmos nossa prestação de contas, né, Daniele, com a nossa ata, lá com todo o histórico das nossas prestações, das atividades do ano. Daniele é realmente uma colega que participa em todos os momentos. Muitíssimo obrigado a todos os presentes, a quem assistiu depois.
Meu agradecimento a Cláudia, a Daniele, pela apresentação, pelo tempo de vocês, compartilhar com a gente o conhecimento. Aqui é só um início, acho que a gente tem muito para desenvolver esse assunto, e que façamos depois o volume 2, 3 e 4 desse tema. Com meu agradecimento, encerramos nosso webinar, o uso da blockchain no jornalismo. Agradeço a presença, desejo uma ótima noite e que todos se cuidem. Muito obrigada, uma boa noite.